E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, bater um papo aqui com vocês hoje nessa tarde de outono, né? Uma tarde mais amena, mais nublada, e queria falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse estilo de vida minimalista de ser, né? Esse estilo de vida onde você cria as suas próprias condições de conforto, de bem-estar, de tranquilidade, de ausência de perturbação. Isso é muito importante, né? Isso é importante inclusive para a saúde, né? Muito da nossa doença vem da intoxicação que parte dos outros, não só da intoxicação mental, da influência, mas também da perturbação física, né? Do contato com as bactérias do outro, né? Com o corpo do outro, né? E com o psiquismo do outro, que quase sempre é doente. Nós vivemos numa sociedade doente, né? Nós vivemos numa sociedade de pessoas condicionadas, vivemos numa sociedade de androides, uma sociedade de pessoas androidizadas, de comportamento coletivo, sempre dependentes umas das outras, sempre dependentes de estar aqui ou de estar ali, sempre dependentes de algum programa, de alguma diversão, sempre dependentes de alguma diversão coletiva, né? De algum entretenimento coletivo. E aí, como a gente fala muito aqui, né? Em sair da Matrix, em perceber, né? Que a Matrix não é algo externo, que a Matrix não está fora de você, mas está aqui dentro da sua mente, né? É aqui que tá tudo, né? Eu tava vendo um filme ontem, eu achei interessante, né? Um filme de terror, né? E esse filme, né? Nesse filme tinha uma criança que via monstros e tal. E aí essa criança, ela acendeu a luz aqui de sensor, né, de presença. Acendeu de novo. Então, o que ocorre, né? Quando a criança falou, né, que via monstros e que ouvia vozes, que tinha batidas na parede, né, a mãe falou para ela que esses monstros só existiam na cabeça dela, né? É pior ainda, né? Se tá tudo dentro da mente, os monstros também estão dentro da mente. Então o que acontece, né? Tudo no qual você acredita, né? Todas as suas convicções estão aqui dentro. Em última análise, estão aqui dentro. Dentro da sua mente. Então o que acontece? Vai ficar essa mudança, eu achei interessante, né? Vai ficar diferente, né? Essa mudança de iluminação, né? Então o que acontece? Se tudo está dentro da mente, né? Não adianta uma mãe falar pro filho que os monstros estão dentro da mente. É pior, né? Porque se o seu universo, a sua construção está dentro da sua mente, então tudo está aqui. Quando você descobre isso, né? Você pensa o seguinte. Aí vamos lá, já que é para acender, vamos botar para acender, né? Já que está tudo dentro da sua mente, você entende, né? Ora, eu posso construir toda a minha realidade, reconstruir, né? Eu não preciso acreditar no que me disseram. Eu posso viver muito bem sozinho, me disseram que eu preciso das pessoas. Eu posso viver com saúde, me disseram que em algum momento da minha vida eu vou perder minha saúde. Não é? Mas eu, por exemplo, até agora, né, eu sempre ouvi essa historinha desde que eu era pequeno, né? Ora, algum momento você vai adoecer, algum momento você vai morrer. Até agora eu não adoeci e até agora eu não morri. Dizem que você tem que matar um leão por dia, dizem que a sua vida vai ser uma miséria, né? Ora, eu conquistei meu lugar, né? Eu trabalhei e conquistei meu lugar, né? E sempre busquei alternativa para não trabalhar tanto, para ter uma folga melhor, né? E eu entendi, né? Em algum momento eu entendi que os problemas sempre que surgiam a partir de outras pessoas. Por quê? Né? Quando tinha doença na minha vida, era doença do outro. De papai, de mamãe, de titio, sei lá, de mulher, de filho. Eu mesmo nunca experimentei doença, né? Só, né?
essas adaptações que o organismo faz, de vez em quando uma gripe, né? Isso é natural, né? Você se adapta ao ambiente, então às vezes você fica um pouco gripado. Isso comigo praticamente não acontece mais, né? Nos últimos anos aí, mas é uma adaptação do seu corpo, né? Criando anticorpos aos elementos do meio, né? Então de vez em quando, às vezes você pode ficar um pouco gripado, né? Mas hoje em dia, né, não sofro mais desse tipo de problema. Então, a doença na minha vida sempre foi a doença dos outros, né? A perturbação na minha vida sempre veio dos outros. Os incômodos, né? Sempre dos outros. Muito pouco prazer eu tirei das outras pessoas, porque eu compreendi, né, que o prazer está aqui dentro. E aí você vai construindo uma realidade pessoal, né, individual, não mais coletiva, uma realidade independente, não mais dependente de outras pessoas. Né? Claro, né? Depender, todos nós dependemos em algum nível, mas aí a independência é em relação à troca, né? Troca de energias. Se você precisa de um alimento, você vai lá e compra, né? Se você precisa de algum serviço, você vai lá e paga. Então, não é dependência, né? Toda vez que você tem uma moeda de troca, você já deixa de ser dependente. É tomar lá da cá. É uma dependência relativa. Então, queria falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, sobre esse aspecto, né, de como pode ser maravilhoso, né? Porque como pode ser maravilhoso você ter essa liberdade de viver sozinho. Eu agora estou fazendo aqui esse vídeo. Antes eu estava lá ouvindo minha música, comendo, né, um pouquinho, bebendo, lendo os comentários, respondendo comentários, né? Passei assim boa parte do dia. Agora já estou climatizando lá meu quarto para poder ir ver um filme, uma série de repente, né? Eu gosto muito de... Eu sou um observador nato, né? Eu não gosto tanto de participar. Eu sou dos bastidores. Eu gosto de observar. Então, eu me divirto muito com filmes, com séries, com documentários. Então eu tenho muitos recursos aqui de streaming em casa, né? Tenho a Prime Video, né? Só a Netflix eu acabei que eu achava muito fraca. Eu tenho a Prime Video, tenho YouCine, né? São canais pagos, né? São veículos pagos de streaming que você tem praticamente tudo ali. Né? Então, eu gosto muito. Então, daqui a pouquinho vou lá, vou sentar, vou ver o que eu quero. Sabe? Eu gosto de frio, eu gosto de estar num local sempre frio, sempre bem climatizado, né? Se eu tivesse com outra pessoa, de repente a pessoa ia ser frienta, eu não ia querer e tal, né? Às vezes você quer dormir, a pessoa quer ficar acordada, vendo algum filme, vendo alguma coisa, ou lendo. E às vezes você quer ver algum filme, ver alguma coisa, e a pessoa que está com você já não quer dormir. Então, é sempre esse jogo de interesses, né? Um sempre contrariando os interesses do outro. Meu direito vai até onde o direito do outro termina. Eu não gosto disso, né? Eu gosto de liberdade. Então eu descobri que liberdade, o preço, né? Para mim é um preço muito barato a ser pago, né? É se livrar do outro, se livrar dos outros. Viver uma vida minimalista, viver uma vida... Acho que acabou a bateria ali do... Tá fraquinho agora, né? Isso aí é... O sensor que eu tenho aqui em casa de presença, ele é por energia solar, né? Ele se carrega pela energia solar. Como tá muito nublado, a carga tá fraca, então acho que agora tá aceso ali, mas tá fraquinho. Então, é o que tá falando, né? Você tem que entender. Entenda isso logo, né? Você tá sozinho, cara. Você veio pro mundo sozinho, sabe? Apesar de você estar ali na sala de parto, com o médico, sua mãe, você vem sozinho, né? Você é uma unidade isolada. Você só compartilha aqui virtualmente com as pessoas. Você não toca em nada, não toca em ninguém, você nunca viu a luz, o cérebro é escuro e lacrado, a luz é uma interpretação, né? Você nunca viu a luz, você nunca tocou em ninguém, o toque é uma interpretação. Nós vivemos num mundo de representação. Tudo está aqui, né? Tudo né? Por isso que o seu enfoque é a sua realidade, né? De acordo com sua percepção, com sua capacidade de interpretar o mundo, você vai criando a sua realidade da sua forma. E isso é um poder muito grande, né? Se você deixar que os outros criem um mundo para você, esse mundo pronto, esse mundo aí, né, coletivo, você tá fodido, você vai ficar na mão dos outros. Quanta gente hoje, né? Que final de semana,
depende de sair para se divertir, depende dos outros para compartilhar, para se sentir bem, se não se sente sozinho. O mal do século, né? A solidão. Acho que não é o mal do século, né? Sempre foi medo da solidão. As pessoas têm medo, né? Muito medo de ficarem solitárias. Tem muito medo da escuridão, de não saber quem são, né? Porque para você saber quem você é dentro da coletividade, basta que você repita comportamentos, né? Aí você se enquadra dentro de um grupo, dentro de uma personalidade, dentro de um comportamento. Difícil é você estar na escuridão, né? Onde nada é definido, e aí você que tem que ver como você se sente, descobrir quem você realmente é, né? Se é que isso é possível. Pelo menos você cria um modelo, né, para você próprio, independente dos outros. Isso é muito interessante. Né? Eu já tive muito problema com isso, porque eu achava, né, que a ausência de sentido existencial quase sempre, né, é esse conhecimento que nós nihilistas temos, percepção da morte, da ausência de sentido, vazio, da existência, né? Perceber que não passamos de animais, que vamos morrer como qualquer animal, que a gente trabalha por nada e para nada, que a gente constrói patrimônio para nada e para nada. Porra, então pare de trabalhar igual um animal por nada e para nada. Pare de querer construir patrimônio por nada e para nada. Pare de querer trazer dependente para sua vida por nada e para nada. Simples, cara. Entende? Acorde. Né? Saia dessa modulação, dessa padronização, dessa formatação que a sociedade impõe, né? E aí você vai viver com certeza de uma forma mais individual, mais sua, mais própria, né? Quanto menos gente, melhor. Quanto mais isolado você tiver, mais você vai entender que essa questão do vazio existencial não adianta, você pode estar na multidão. Se você tiver essa percepção, tá fudido, né? Tá na depressão existencial. Só que, né? Uma coisa interessante a gente compreender. Que maravilha, né? Não ter sentido, como eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Se houvesse algum sentido, seria um sentido inventado, criado por alguém, né? Por um Deus, por uma sociedade, não sei. Como existem vários sentidos aí que a própria sociedade inventa, né? Religião, seguir Jesus, seguir uma ideologia. São coisas que a sociedade inventa, sentidos inventados, né? Que as pessoas aceitam, que são as programações e as diretrizes desta Matrix. Mas quando você, né, escapa de tudo isso, você percebe que são sentidos inventados, criados socialmente, né? Às vezes ao longo de milênios, aí você consegue criar os seus próprios sentidos, ainda que tão falsos quanto os outros, né? Mas pelo menos você pensa, caramba, pra mim, eu tô aqui, como eu falei, ainda não experimentei doença. Pra mim, doença é uma mentira. Pra minha vida, eu ainda não experimentei doença. Então, eu só vejo os outros adoecerem. Da mesma forma, né? Filhos, família, tudo mentira. Religião, Deus, tudo mentira. A maioria das coisas que te contam, né? A maioria das verdades que te contam são mentiras. Né? A gente trabalha muito aqui em cima disso. A maioria, né? Deus, Jesus, ideologias, verdades, tudo mentira para te controlar. Você tem que ser bom, tem que ser dadivoso, você tem que ajudar as pessoas, você tem que ter filhos, você tem que ter família, você tem que estar sempre dando a sua energia para os outros. Quem não vive para servir, não serve para viver. Que idiotice, né? Isso é uma idiotice, né? Eu não preciso servir a ninguém, a não ser a mim mesmo. Então, queria falar aqui isso hoje, né? Que é possível sim viver muito bem sozinho, é possível sim, né? Claro, né? Você viver muito bem sozinho, é possível sim você viver sozinho e não necessariamente, né, estar deprimido, porque a maioria das pessoas que sofrem de depressão tem convívio com outras pessoas, né? Estão juntas com outras pessoas. Isso não é nenhum tipo de antídoto para a depressão, né? Coletividade, amizade, amor, nada disso é. Pelo contrário, né? São essas coisas que geralmente levam as pessoas à depressão. Exatamente essas coisas que levam as pessoas à depressão. Os problemas que os outros trazem, que os relacionamentos trazem, né? Que a convivência traz. Então, né? Para encerrar aqui, eu queria dizer isso, que é possível sim. É possível e é muito bom você poder viver sozinho. É muito bom você ter essa oportunidade, né?
de poder criar sua vida à sua forma, do seu jeito. Isso é muito importante para o livre pensador, né? Consciente, lúcido, é o que nós buscamos aqui, né? A lucidez é o que nós buscamos aqui, né? Trabalhar isso em nós cada vez mais, cada dia mais, né? Então, quando você percebe que muitas das coisas que te contaram são mentiras, como eu falei, quando você percebe que a solidão é a única realidade, né? Não adianta ficar tentando escapar para casa dos outros. Não adianta tentar escapar para churrasco, para festinha de aniversário. Você acha que você vai ficar feliz no meio dos outros, né? Mas você tá sozinho, cara. Nasceu sozinho, né? Não sei nem se vai morrer sozinho, porque como eu falei, eu já vi tanta mentira nessa vida, hoje eu já não sei nem sequer se a morte é uma verdade, né? Porque eu ainda não morri, né? Eu já vi várias pessoas morrendo, isso não é experiência minha. E também quando eu morrer vai ser a ausência de experiência. Então, a ausência de experiência não é uma coisa necessariamente ruim, né? Não é ruim nem boa, é simplesmente uma ausência. É o estado que nós estávamos antes de nascer. Vai ser o estado para onde nós vamos retornar após a morte, né? A ausência de consciência. Ou você lembra alguma coisa antes que você nascer? Você nem lembra da maioria das coisas depois que você nasceu, né? Você não pode nem provar que você teve uma infância, né? Porque você não lembra, né? Uma infância, uma tenra idade, né? Você vê os outros bebês, dizem para você que você foi um bebê, né? Você acredita. Se forem memórias plantadas, né? Existe essa possibilidade, né? Se nós estivermos existindo num universo controlado, né? Onde mudam as nossas memórias, criam as nossas memórias, né? A memória é algo muito subjetivo, né? Muito fragmentado, né? Muito longe. Que às vezes a gente, né, cria eventos que nem existiram, né? Não foram exatamente como a gente lembra. Então, pare para pensar em tudo isso, né? Perceba que a sua existência é isolada e que a única paz, o único sossego em vida que você vai conseguir é esse. A única forma de você exercer sua plena liberdade é estando só, com você mesmo, para você ouvir o que você quiser ouvir. Mas aí você tem que aprender, né? Você tem que aprender a viver sem os outros, aprender a ser um observador. Em última análise, você vive aqui dentro. Você só observa o mundo, né? Você não participa do mundo. Na verdade, você não participa do mundo. Você observa. Tudo chega através dos sentidos. Você não toca em nada. O toque é algo que vem através dos sentidos. Todos os 5 sentidos, né? Você não ouve nada verdadeiramente. É uma interpretação. Você não come nada, não bebe nada, né? Não sente nenhum cheiro. Tudo isso é interpretação do seu cérebro. Na última análise, você vive e experimenta aqui dentro, né? E aí os recursos visuais que você tem na sua casa, né, de mídia, de simulação de realidade, acabam sendo, às vezes, tão reais, né, tão reais quanto a própria realidade. Tão próximos da realidade, né, acabam sendo muito próximos da realidade. Então, eu hoje prefiro, sinceramente, né, nem sair de casa, nem ter contato com ninguém. Posso ter um contato virtual, como estou tendo aqui com vocês, posso ter um contato através dos veículos de mídia, dos streamings, dos filmes, né? Das mídias sociais também, né? Não preciso estar fisicamente com ninguém, que é perigoso, que demanda muito cuidado, né? Que demanda muito trabalho, o outro dá muito trabalho. Então, né? Queria conversar um pouquinho isso aqui com vocês, vou ficar por aqui. Aprenda, né? Se você já é assim, se você já compreende essas verdades, né? Se você já tem essa capacidade de perceber que o mundo é falso, se você já tem essa capacidade de perceber que está tudo aqui dentro, você pode emular a sua realidade, a sua forma. Desacredite, aprenda, sabe? O ser humano, ele teve um aprendizado muito grande para crer, né? Agora, né, eu trago uma nova verdade, uma nova realidade aqui para você. Aprenda a descrer. E você vai ver o poder da descrença. Você vai ver o poder que é ver a realidade, né? Descobrir, né? Tirar a coberta do real, ver o que está por baixo, ver as mentiras que te contam, né? Às vezes você pensa que é doente porque fizeram você acreditar que você é doente. Às vezes você pensa que você é solitário, que você precisa das pessoas, porque fizeram você acreditar nisso, né? Às vezes, né?
Você acredita que precisa dos lugares, que precisa de muito dinheiro, que precisa do que todo mundo precisa. E aí quando você desacredita nisso, você vê que isso era tudo uma mentira, né? Que você não precisa de nada disso. Que você precisa, você já tem, que é a sua mente, né? E o resto é o resto, né? O resto é complemento. Então, gente, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Por favor, ative aqui esse ícone e se inscreva no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para receber sempre as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro. Fui!